as festas sagradas de outono chegaram. Entre as 7 festas de 3 tempos, hoje é a festa dos tabernáculos. No Antigo Testamento, Deus nomeou o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos pela segunda vez como dia da expiação e ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo para guardar as tábuas de pedra. Depois de receber os 10 mandamentos pela segunda vez, Moisés desceu do Monte Sinai, transmitiu plenamente a vontade de Deus ao povo e instruiu a construir o santo tabernáculo de acordo com os ensinamentos de Deus. Durante uma semana, o povo reuniu diligentemente todos os materiais necessários para construir o tabernáculo. Este evento de recolha de materiais tornou-se a base da festa dos tabernáculos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e consideramos a sua história, a Bíblia diz-nos que todos os materiais recolhidos para a festa dos tabernáculos representam o povo de Deus. Nós podemos ver o plano de Deus para completar a missão de encontrar os nossos irmãos e irmãs perdidos, os membros da nossa família celestial, através da festa dos tabernáculos, e trazê-los de volta à nossa pátria, o eterno reino dos céus. Por isso, como é impossível para nós, como humanos, encontrar sozinhos todos os irmãos e irmãs perdidos, nós temos de vestir toda a armadura do poder do Espírito Santo. Esta missão não pode ser alcançada sem a ajuda de Deus e sem o Espírito Santo. Portanto, Deus não prometeu a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia na festa dos tabernáculos? Através da festa dos tabernáculos, vamos buscar fervorosamente o poder do Espírito Santo e receber também a graça abundante do Espírito Santo. Deve haver coisas que nós anteriormente tentámos realizar apenas com as nossas próprias forças. O que é que devemos fazer com elas a partir de agora? Eu peço-vos sinceramente que abandonem tal teimosia e que compreendam firmemente que todas estas obras são realizadas através do poder de Deus. Nós devemos confiar sinceramente e orar pelo Espírito Santo da chuva serôdia, para que cada pessoa na nossa verdade, a sua família e a Igreja, possam receber a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia e sejam capacitados para fazer soar a trombeta do Evangelho com uma força ainda maior. Vamos dedicar algum tempo a estudar sobre a origem da festa dos tabernáculos e como os israelitas cumpriram esta observância através dos ensinamentos da Bíblia. Primeiro, vamos abrir o capítulo 36 de Êxodo. Êxodo capítulo 36. No capítulo 36, versículo 1, está escrito: Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Depois de Moisés ter descido do Monte Sinai, ele tentou construir o tabernáculo que alojaria as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Assim, ele reuniu do povo todos os materiais para construir o tabernáculo. Alguns fiavam fios para fazer tecidos. Outros faziam vários utensílios necessários para o tabernáculo.
Desta forma, de acordo com os seus próprios talentos, todos continuaram a trazer os materiais necessários para o tabernáculo ao ponto de trazerem mais do que o suficiente. Uma vez que o povo trouxe tanto que era mais do que suficiente para a construção do tabernáculo, Moisés teve de dar uma ordem a todo o acampamento para parar de trazer. O povo celestial é comparado aos materiais para a festa dos tabernáculos. Chegará certamente o momento em que Deus proclamará: a obra do Evangelho está agora completa. Até lá, o que devemos fazer para salvar pelo menos mais uma alma? Até que Deus emita este mandamento e faça a sua proclamação, nós devemos apressar-nos a encontrar os nossos irmãos e irmãs perdidos e a levar mais pecadores ao arrependimento e ao abraço de Deus. Passemos ao capítulo 35, versículo 4, para aprender mais sobre a obra de construção do tabernáculo. Capítulo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: quem ordenou a obra de construção do tabernáculo? Como podemos ver aqui, Moisés simplesmente desempenhou o papel de profeta, transmitindo a ordem de Deus ao povo. Versículo 5. Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto, voluntariamente. Eles não são forçados. Cada um, de coração disposto, voluntariamente. Atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Isto foi o que Deus ordenou ao povo que preparasse e fizesse como uma oferta a Deus. De acordo com a ordem de Deus, Moisés instruiu o povo que certos materiais eram necessários e deixou àqueles que estavam dispostos a trazer os materiais em conformidade fazê-lo. Vamos ler o versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio. Que tipo de pessoas vieram? Todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Isto não é algo que seja levado a cabo à força, qualquer que seja a época. Também nesta época, nós não devemos levar a cabo este trabalho à força. A nossa obra do Evangelho é o resultado de uma compreensão profunda e de uma realização profunda. Isto produz em nós o desejo de cumprir a nossa missão de boa vontade. O Evangelho nunca é algo que se deva fazer sob coação só porque alguém o exorta a fazê-lo. Se o fizermos com relutância, só poderá conduzir a um resultado pior. Quando somos movidos pelo coração e dispostos a oferecer cada material do tabernáculo a Deus,
Nós podemos levar cada alma individual a regressar ao abraço de Deus, arrepender-se e iniciar a viagem no caminho para o reino dos céus como filhos de Deus, conduzindo-os à salvação. Vejamos novamente o versículo 21. E veio todo o homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Até agora, nós vemos continuamente a palavra disposto na Bíblia. Vocês podem fazer o que quiserem, seguir o que compreenderem, agir o quanto quiserem. Fazer à força algo que o nosso coração não quer não é absolutamente o que Deus quer ou deseja para nós. Quem criou os céus e a terra? Quem é o dono de todas as coisas? Não é Deus o dono? Deus não quer que façamos algo com o coração relutante. Isso não agrada a Deus. Deus não nos chamou porque não podia levar a cabo a obra do Evangelho sozinho ou porque esta não podia ser realizada sem nós, humanos. O que é que Ele nos deu, pecadores do céu? Ele deu-nos uma oportunidade para nos arrependermos. Embora Deus nos tenha dado uma oportunidade tão preciosa, se nós não tivermos um coração disposto, Deus não aceitará. Tal como Deus não aceitou a oferta de Caim, Ele não aceitará o que não for oferecido com um coração disposto. Por isso, eu estou confiante de que quando o nosso coração nos tocar e realizarmos o trabalho de salvar almas com um coração disposto, muitas almas poderão arrepender-se e regressar certamente aos braços de Deus durante este festival de outono. Vamos continuar com o capítulo 35, versículo 20. Passemos ao versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo o homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. Todo possuidor de madeira da acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Versículo 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Como podemos ver, o aspecto mais central do processo de construção do tabernáculo foi a questão da sua fé. A Bíblia registrou repetidamente que os seus corações foram comovidos, e eles estavam dispostos a juntar-se à obra porque tinham compreendido corretamente a vontade de Deus. Eles quiseram fazer este trabalho de boa vontade, por isso voluntariaram-se. Deus não aceita aqueles cuja mente é contrária a isto. Ele rejeita as ofertas daqueles que não estão dispostos. Ao recordar a graça que Deus lhes concedeu ao perdoar todos os seus pecados, como quando adoraram o ídolo de um bezerro de ouro, e como Deus lhes concedeu mais uma vez as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, tornou cada palavra dada tão valiosa e preciosa para eles. Assim, os israelitas, cujos pecados tinham sido perdoados, tornaram-se fervorosos e ansiosos por construir o tabernáculo porque nele se alojariam as tábuas de pedra com os mandamentos de Deus inscritos, desde o primeiro até ao 10º. A ideia de que Deus habitava no tabernáculo deixou-os ansiosos por levar a cabo esta obra. É por isso que as palavras, aqueles cujo coração os moveu, e aqueles que o quiseram, continuavam a ser repetidas. Então, qual deve ser a nossa atitude de fé durante a festa dos tabernáculos?
Espalhar a palavra do Evangelho de Deus em Samaria e até aos confins da terra durante uma semana para encontrar cada um dos nossos irmãos e irmãs perdidos será o mesmo que oferecer diligentemente a Deus, um a um, os materiais para a construção do tabernáculo durante o tempo de Moisés há 3.500 anos. Que tipo de atitude devemos ter para esta missão? Um coração que é movido por Deus, um coração disposto e alegre. Nós não devemos limitar-nos a imitar o que os outros estão a fazer sem compreender porquê. Quando chegarmos a compreender e seguir corretamente a vontade perfeita de Deus, Deus, o Espírito Santo, habitará em nós e ajudar-nos-á em tudo o que fizermos. É como quando os filhos tentam escrever uma carta comovente aos seus pais, mas não são bons nisso e a sua caligrafia é um pouco desleixada. Em vez de se concentrarem na qualidade da caligrafia, o que é que os pais veem? Eles veem o coração sincero da criança. Embora a sua escrita de mãe, pai, eu amo-vos, nunca seja como a de um bom calígrafo, qual seria o coração dos pais que recebem uma carta destas dos seus filhos? Pode parecer insignificante, e há certamente estilos de caligrafia mais bonitos, mas essa carta é um tesouro para toda a vida. Isso é muito valorizado. Por quê? Tal como os pais apreciam o momento em que o coração dos seus filhos se estende para lhes agradar, não é porque Deus não possa reunir toda a humanidade de uma só vez que Ele deseja os nossos esforços. Nós não devemos esquecer que Deus está a dar-nos oportunidades. Portanto, se dermos glória a Ele durante esta festa dos tabernáculos com o coração disposto, eu estou confiante de que Deus nos abençoará abundantemente com dons que são mais do que suficientes para lhe oferecermos. Continuemos a examinar alguns dos regulamentos das festas do Antigo Testamento que foram observados durante a festa dos tabernáculos. Passemos ao capítulo 23 de Levítico. Levítico capítulo 23, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo. Hoje é o 15º dia do sétimo mês pelo calendário sagrado. Neste dia, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo, a celebrareis. Dentro destes regulamentos do Antigo Testamento, havia celebrações em que as pessoas colocavam ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas no pátio do templo, colocavam-nos em telhados e construíam tendas para si. Então,
o que representa a árvore na época da Nova Aliança. Passemos ao capítulo 5 de Jeremias. Vejamos o seu versículo par no capítulo 5, versículo 14. No capítulo 5, versículo 14, está escrito: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e este povo, em que são eles? Lenha. Como nós podemos ver, Deus comparou o seu povo, figurativamente falando, a lenha. Será que as ordenanças da festa dos tabernáculos no Antigo Testamento, em que os ramos das árvores eram cortados e colocados nos pátios ou telhados do templo, não indicam a intenção de Deus de reunir o seu povo, que se tornará os materiais para o templo, um por um? Portanto, isso significa a conclusão do templo. No livro do Apocalipse, é mencionado que alguns se tornam os pilares do templo, alguns as vigas e outros as portas. Através de parábolas na Bíblia, são explicados os vários papéis de cada indivíduo. Passemos ao livro de Efésios, capítulo 2. Vejamos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para em que se tornam santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós. De que maneira? Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está escrito que todos os materiais do templo estão a ser construídos em conjunto. Vamos ao capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Vejamos Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei, que coluna no santuário do meu Deus. Aquele que é vitorioso, aqui não se refere às pessoas que são salvas. De acordo com a profecia da festa dos tabernáculos, a Bíblia ensina e esclarece-nos que o povo de Deus que está a ser salvo torna-se os pilares do templo, e cada um deles torna-se um dos materiais para o templo. Para cumprir todas estas profecias, o que é que Deus disse que devemos fazer a todas as nações e povos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto mostra como Deus nos ensinou o que devemos fazer através da festa dos tabernáculos nesta época, tal como nos tinha mostrado no sistema de todas as festas do Antigo Testamento. Portanto, o que é que 2 Timóteo capítulo 4 nos diz para fazer? Fazei a obra de um evangelista. Não é verdade que o diz? E o que é que Deus nos confia de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 2? Está escrito que Deus nos confiou o Evangelho. Tal como os israelitas reuniram materiais para o templo a pedido de Moisés, a festa dos tabernáculos de hoje é para reunir todos os nossos irmãos e irmãs perdidos de um extremo ao outro do céu, dos 4 cantos da terra, para que se possam tornar os materiais perfeitos para o templo de Jerusalém que Deus deseja. Quando recuamos 3.500 anos atrás, depois da construção do tabernáculo durante a festa dos tabernáculos, Deus estava sempre presente ali, habitando numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Por isso, para onde quer que o tabernáculo fosse movido,
Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite eram estabelecidas sobre ele como sinal de que Deus estava sempre a habitar no seu interior. Tornou-se um lugar muito importante que mostrava aos israelitas a presença contínua de Deus. No ministério do Evangelho, há coisas que são impossíveis para a capacidade humana. Nós, humanos, nem sequer podemos cuidar adequadamente do nosso próprio corpo, nem podemos encontrar o caminho que conduz ao perdão dos nossos próprios pecados. No entanto, Deus concedeu-nos a sua abundante graça e deu-nos inúmeras oportunidades. Deus não só nos deu maneiras de sermos perdoados dos nossos pecados, mas também de abrir o caminho para que outros se arrependam. Como podem eles acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como é que eles podem ouvir sem que alguém lhes pregue? Se não há ninguém para pregar sobre o Pai, ou sobre as notícias da nova aliança, ou sobre as boas novas do reino, como é que alguém poderia ouvir ou acreditar nisso? Esta missão é apenas para aqueles que estão dispostos e cujos corações são comovidos. Esta missão não é dada a qualquer um. Como está escrito na Bíblia, é para aqueles que estão dispostos e para aqueles cujos corações são movidos. Tais pessoas procuram a graça de Deus e pedem o poder do Espírito Santo. Pai, mãe, não o posso fazer com as minhas próprias forças. Por mais que eu tente, a minha boca não abre e falta-me coragem. Por favor, revistam-me com o poder do Espírito Santo para que eu possa cumprir esta missão que antes não era capaz de cumprir. Por favor, mudem-me. Eu espero que através de tais orações sinceras, nós possamos receber a bênção do Espírito Santo da chuva seródia, e que este ano seja um ano abençoado em que o Evangelho possa ser rapidamente espalhado por todo o mundo, até Samaria e os confins da terra. A festa dos tabernáculos comemora a construção do tabernáculo e, no contexto do Novo Testamento, é a festa em que é prometida a bênção do Espírito Santo da chuva seródia. Uma vez que nós recebemos a abundante graça, poder e autoridade do Espírito Santo, não nos concentremos apenas nas coisas do mundo. Em vez disso, com uma maior esperança no céu, preguemos à nossa família, parentes e vizinhos à nossa volta. Minha irmã, você gostaria de aprender a ir para o céu comigo? Além disso, se vocês tiverem um irmão mais velho, digam: meu irmão, vamos aprender juntos o caminho para o reino dos céus. A vida que vivemos nesta terra é importante, mas não é tão passageira e breve. Não seria sensato preparar e planear com antecedência a vida que vem depois disso? Todos nós devemos ser capazes de ensiná-los desta forma. Pedindo a todos os nossos irmãos e irmãs em Sião que emanem o poder de Deus por toda a Samaria e até aos confins da terra através desta festa dos tabernáculos, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.